Olá pessoal, nessa aula, após estudarmos as equações das retas, vamos dar continuidade estudando, mostrando como é calculado o ângulo entre retas, também como se calcula a distância de um ponto a uma reta. Então, primeiro vamos entender como é que é definido e como é feito o cálculo de ângulo entre retas. Nós dizemos que duas retas concorrentes, R e S, formam dois ângulos alfa e teta, né? Ou seja, retas concorrentes são retas que se encontram em um ponto. Esses dois ângulos formados pelas retas sempre têm um ângulo maior e um ângulo menor, óbvio, né? Aqui a gente tem... E outra coisa, esses dois ângulos eles são suplementares. O que é que significa? Eles formam 180 graus e um é maior que 90 e o outro é menor que 90, né? Considerando que elas não são perpendiculares, que nesse caso os dois ângulos seriam iguais. Mas considerando que elas não são, um dos ângulos vai ser maior e o outro menor. E nesse caso, a gente sabe que elas vão formar quatro ângulos aqui, sendo que nós temos ângulos aqui opostos pelo vértice. Então nós temos aqui esse ângulo alfa, que é oposto pelo vértice, e o outro ângulo θ também oposto pelo vértice, e como a gente viu, eles são suplementares. A soma de alfa e θ forma 180 graus. E óbvio que, devido a isso, o cosseno de um deles é igual a menos o cosseno do outro, tá? E aqui só uma observação para a gente esclarecer os próximos passos, que é o seguinte: só relembrando que quando um ângulo, vamos supor, supondo que alfa aqui seja menor do que 90 graus, supondo isso, a gente tem que o cosseno de alfa daria positivo, não é isso? Deixa eu apagar aqui. A gente teria que o cosseno de alfa seria positivo. Cosseno de alfa maior que zero. Supondo aqui que o θ é maior que 90, o cosseno dele é negativo, tá? Cosseno de θ, desculpem a letra feia aí. Cosseno de θ, ele é negativo. Então, quando nós temos duas retas concorrentes, o menor ângulo entre os dois sempre vai ter o cosseno positivo, e o maior vai ter o cosseno negativo. E além disso, esses cossenos eles são iguais em módulo, apenas o sinal deles é que muda, tá? Bom, dito isto, vamos aqui dar continuidade. A gente tem o seguinte: a gente vai definir como ângulo aqui, de acordo com o que foi colocado, que o ângulo entre essas duas retas vai ser o menor dos dois. Se o menor for o alfa, vai ser o alfa. Se o menor for o θ, vai ser o θ. Sem perda de generalidade, vamos supor que alfa seja o menor ângulo aqui, tá? E aí a gente vai ter essa questão que o cosseno do alfa é positivo. Se eu quiser calcular o alfa aqui, usando as equações das retas, a gente viu que quando eu tenho as equações paramétricas na aula anterior, nós temos que cada reta é definida a direção dela por um vetor diretor. Então, por exemplo, nós poderíamos ter a seguinte situação: suponha que U e V sejam os vetores diretores dessas retas. Vamos supor que eu tenho essa situação aqui, ó, a reta R e a reta S. U seja um vetor diretor de U e V um vetor diretor de V. Se eu quiser usar esses vetores diretores para calcular o ângulo entre as retas, a gente vê claramente aqui, ó, que como eles são paralelos às retas, obviamente que eles vão formar algum desses dois ângulos também, tá? Nesse caso especificamente aqui, o ângulo entre U e V foi o ângulo θ. Só que nós vimos na aula passada que os vetores diretores eles podem ser quaisquer vetores, desde que sejam paralelos à reta. O importante, o suficiente para ser um vetor diretor, é que seja um vetor paralelo.
não importa o sentido, não importa o tamanho do vetor. Então, nós poderíamos também ter essa outra situação com essas mesmas duas retas. Ó. Pode ser que os nossos vetores diretores fossem esses dois aqui, ó, tá? O e o V formando um ângulo alfa. Quando a gente pega a equação de uma reta que tem lá o seu vetor diretor, eu não tenho muito controle em saber se eles dois vão formar esse maior ângulo, θ, ou se vão formar o menor ângulo alfa. Mas eu gostaria de usar esses dois vetores para encontrar o ângulo, já que a gente sabe que eu sei calcular o ângulo entre vetores através da seguinte expressão. Ó. Por exemplo, eu posso pegar os vetores u e v e calculo o produto escalar e divido pelo produto dos módulos. A gente conhece bem essa fórmula. Nesse caso aqui, ó, nesse primeiro exemplo, quando eu calculasse esse produto escalar e dividisse, ia dar o cosseno do θ, que é o ângulo maior, supostamente maior aqui no nosso caso. E isso aqui ia dar negativo, concorda? Por exemplo, isso daqui ia dar negativo. Se os vetores diretores tivessem essa configuração aqui, fosse isso aqui, ó, quando eu calculasse o produto escalar, o mesmo cálculo aqui, U escalar com V dividido por módulo de U, módulo de V, já ia dar um outro resultado, porque ia dar o cosseno do alfa. Mas vocês reparem que em qualquer dos dois casos, eu gostaria que desse o cosseno do alfa, já que é o menor, e na definição aqui eu disse que o ângulo entre duas retas é sempre o menor. Mas nada me impede de, nas equações das retas, os vetores diretores apresentarem essa configuração. Então, qual é a solução para a gente encontrar isso e sempre pegar o ângulo menor? Como o ângulo menor, eu queria sempre que fosse o θ, nesse caso, o menor ângulo. Como ele é sempre positivo, e graças a essa relação aqui, a solução é simples, ó. Porque eu sei que esse cosseno de θ ele é igual a menos cosseno do alfa. Né? Um é o inverso do outro. Então a solução é simples. O cálculo que eu faço é o mesmo. E para garantir que eu vou encontrar do menor ângulo, eu pego o módulo dele. Porque caso venha essa configuração do θ, esse resultado vai dar negativo. Se eu tirar o módulo, passa a ser igual ao resultado do menor ângulo. Já que eles tem essa relação aqui entre eles. Tá ok? Então com isso, eu fiz essa explicação toda para vocês tentarem entender essa forma. Quando a gente vai calcular ângulo entre retas, a gente pega o módulo do produto escalar, tá? O cálculo entre ângulos, a gente usa o produto escalar, conforme a gente viu nas aulas anteriores. Mas quando eu calcular o ângulo entre retas, a gente calcula o módulo. Isso nos garante que vai dar sempre positivo e vai coincidir sempre com o menor ângulo, ok? Então, dito isto, vamos fazer esse exercício aqui para vocês entenderem melhor. Calcule o ângulo formado entre as retas. Deixa eu botar aqui a caneta. Entre as retas R, cuja equação é dada por y igual a 4x menos 5, e a reta S. Então, eu tenho aqui a reta R, que foi dada a equação cartesiana, e a reta S, que foram dadas as equações paramétricas de x e de y. Tá? Bom, e aí, com isso, eu quero aplicar essa fórmula aqui. Tá? Então, vocês percebam que tudo que eu preciso, pessoal, é encontrar, de acordo com a fórmula, um vetor diretor de R, um vetor diretor de S, aqui, ó, reparem a fórmula aqui, e efetuar esse cálculo aqui, em módulo, obviamente. E revisando a aula passada, no caso a reta R, a gente tem o coeficiente angular dela. Não tem o vetor diretor. Já a reta S, a gente consegue localizar o vetor diretor diretamente aqui, ó, que são os coeficientes da variável t, 3 e menos 1, aqui, tá? Então, com isso, ó, os vetores diretores de R e S vão ser, eu vou chamar o de R de U. Vocês lembram que isso daqui é o M, é o coeficiente angular que é 4 do R, mas a gente viu na aula passada que se eu conheço o coeficiente angular, o vetor diretor eu encontro fazendo o quê? 1 e M,
montando esse vetor 1 e m. Então, o U, que é o vetor diretor de R, vai ser 1 e 4, tá ok? Já o vetor diretor da reta S, eu vou chamar ele de V, vai ser 3, a coordenada 3 e a coordenada menos 1 aqui, ó. Porque são os números que multiplicam a variável independente T, o parâmetro T, tá? Dito isto, a gente vai ao cálculo aqui. Cálculo produto escalar entre U e V. Então, vai ser primeira coordenada vezes a primeira, 1 vezes 3, mais 4 vezes menos 1 aqui, ó. 1 vezes 3, 3, menos 4 dá menos 1, é o produto escalar. Agora vamos calcular as normas de U e V. Norma de 1 e 4 vai ser raiz de 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que dá 1 mais 16, vai dar raiz de 17. E a norma de V, aqui embaixo, vai ser, no caso, raiz de 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que dá 9, mais 1, que vai dar 10. E aí a gente joga esses dados aqui na fórmula. Então, o cosseno de alfa aqui, deixa eu apagar isso para... Cosseno de alfa, lembre-se que é em norma, isso aqui vai ser norma de menos 1, que é o produto escalar, sobre raiz de 17 vezes raiz de 10. Norma de menos 1 dá 1, e raiz de 17 e raiz de 10 dá raiz de 170, tá? Então, o ângulo alfa é o ângulo cujo cosseno dá 1 sobre raiz de 170. Então, o alfa é o arco cosseno de 1 sobre raiz de 170, tá ok? Bom, deixa eu voltar aqui para o apontador. Um outro assunto importante que a gente vai explorar agora é como é que eu calculo a distância de um ponto qualquer a uma reta, tá? Vocês vejam que todos esses cálculos de ângulo, de distância, a gente vai desenvolver em função das equações ou paramétrica ou cartesiana, tá? Vocês vejam que uma mesma reta pode ter equação cartesiana ou paramétrica, então eu preciso estar preparado para converter coeficiente angular para vetor diretor e assim por diante. Mas vamos lá. Nós temos aqui que a distância, isso aqui é a definição de distância. A distância do ponto P, aqui é um ponto dado, com coordenadas x0 e y0, a uma reta R, onde foi dada a equação da reta, a equação cartesiana, ela é definida, por definição, ela é a distância desse ponto P até um ponto A, com coordenadas x1 e y1, onde esse ponto A é o pé da perpendicular baixada do ponto até a reta. Óbvio que é uma leitura um pouco, às vezes, complicada, mas um desenho ajuda a gente a entender essa definição aqui, ó. Então, vejam só, o que é que a gente quer? A distância de um ponto P a uma reta. Então, são os meus dados de entrada, são o ponto e a reta. Então, eu tenho o ponto P, que foi dado pelas duas coordenadas, e eu tenho a reta R, que foi dada por essa equação cartesiana. Então, eu baixo para calcular a distância, eu passo uma reta perpendicular a R, passando em P, aqui, ó, uma reta perpendicular a R, encontro esse ponto, que é a interseção da reta perpendicular a R, eu estou explicando não necessariamente o cálculo, mas a ideia, a definição, tá? Encontro um ponto A aqui, de coordenadas x1 e y1, e calculo a distância entre esses dois pontos aqui, ó, e ela me define a distância do ponto P até a reta R, ok? Então, a gente quer desenvolver uma estratégia que nos permita calcular essa distância, a distância de um ponto a uma reta, tá ok? Bom, pois bem, a primeira coisa importante é que a gente está vendo que envolve aqui uma série de elementos matemáticos, como o ponto P, a reta R, o ponto A, mas os dados originais de entrada foram apenas dois, o ponto e a reta. Muito importante vocês entenderem isso nesse momento. E o que é um ponto para nós? Um ponto nada mais é do que dois números reais, que são suas coordenadas, x0 e y0. Eu conheço, são dois dados constantes. E a reta, como ela foi dada através da sua equação cartesiana, o que define a equação cartesiana também são dois números. Um que representa o
coeficiente angular ou inclinação da reta, e o outro que representa o intercepto da reta. Nós exploramos bastante esses conceitos na aula passada. Então, no final das contas, os nossos dados de entrada vão ser 4 números reais. E eu quero usar apenas esses 4 números reais para criar uma fórmula e definir a distância da minha reta até aquele ponto, tá ok? Aí vocês falam, mas aí apareceu um outro ponto. Exato, exatamente, ele aparece aqui, ele é um cálculo intermediário que aparece, né, a partir do P e do R, para a gente chegar na definição. Mas ainda assim, esse cálculo intermediário vai depender apenas desses 4 elementos aqui, x0, y0, m e k. E no final das contas, como ele vai depender apenas desses 4, o resultado final vai depender apenas desses 4, tá ok? Mas vamos lá agora ver uma forma de a gente encontrar. Você vê que a distância de P a R, ela é nada mais do que o tamanho do vetor que vai de A a P. Ó, eu quero encontrar um meio de começar a modelar essa distância. Então a gente pode dizer que dPr, a distância de P a R, é o módulo ou a norma do vetor que eu faço de AP, aqui o vetor que eu desenhei, tá ok? Então vocês reparem que o ponto A, apesar dele não ser um dado de entrada, ele é importante aparecer no meio do caminho. De alguma maneira ele vai ser usado, vai ser calculado no meio do caminho para eu poder chegar à fórmula que eu quero. No final das contas, esse vetor AP eu posso encontrar como sendo a diferença dos pontos A e P, já que A e P são pontos, tá? Vocês devem estar lembrados que para eu achar um vetor dado por 2 pontos fora da origem, eu faço a diferença entre eles, tá ok? AP, x0 menos x1, y0 menos y. E aí a gente vai tentar, a partir disso, desenvolver a ideia. Eu vou guardar essa informação, essa equação vetorial, chamando essa equaçãozinha de asterisco, para eu referenciar ela futuramente, tá ok? Pois bem, pessoal, eu tenho a reta R, por enquanto, e apareceu agora um vetor AP aqui, que é justamente o vetor cujo módulo me dá a distância. Então vamos explorar essas duas direções que são perpendiculares aqui, para ver se a gente ajuda a concluir a nossa fórmula, né? Por exemplo, qual é a direção dessa reta R aqui? A reta R, ela tem coeficiente angular m, que é um dado de entrada, e a gente viu nas aulas anteriores que o vetor diretor, basta eu formar o vetor com coordenadas 1 e o coeficiente angular. Então, esse vetor aqui ele já está escrito a partir dos dados de entrada, eu sei facilmente calcular ele. Da mesma forma, eu vou também tentar trabalhar com essa direção aqui. Qual é a direção desse vetor que vai de A a P? A direção do vetor que vai de A a P é perpendicular à direção do vetor diretor. Aqui está o vetor diretor 1m da reta R, e agora a direção dessa reta. Ó. O vetor perpendicular a ele, a reta R, vocês devem estar lembrados, a gente viu no final da aula passada, que dado um vetor, no caso 1m, para eu achar o vetor perpendicular a ele, eu inverto as coordenadas, eu troco o x e o y, ó, e mudo o sinal de um dos dois. Então, esse vetor m e menos 1 seria a direção do meu vetor AP. O meu vetor AP, ele é paralelo ao vetor m menos 1. Aí vocês podem perguntar, por que eu estou pegando esses vetores? Esse vetor diretor e esse vetor perpendicular. Porque vocês reparem que eles estão muito bem definidos. Eles dependem só do m, que é um dado de entrada. O meu AP ainda para mim ele é desconhecido, porque esse ponto A eu não conheço ele. Eu sei que ele aparece no meio das contas, mas como a definição parte dele, eu quero tentar usar algum meio para chegar até ele. Então eu estou partindo de informações conhecidas, tá ok? E aí, justamente, eu sei que o meu vetor AP, ele é um vetor que é múltiplo do meu vetor m e menos 1, tá certo? Ó, m menos 1, ele é paralelo a AP. E por que eu estou tentando explorar o AP?
que o AP, repare lá em cima, é ele que aparece aqui, o módulo dele, dentro da minha definição. Então eu quero tentar chegar ao A, ou calcular as informações do A para poder chegar à minha distância. E para chegar ao A, eu estou partindo de algo que eu conheço, que é o M, tá? Que é o meu dado de entrada. Pois bem, como eles são paralelos, nós vimos ao longo do curso que dois vetores paralelos se relacionam através de qual operação? Multiplicação de vetor por escalar. Um é o outro vezes um número. Então eu posso dizer que AP, ele é, o vetor AP é o vetor M menos 1 vezes um número T. Tá ok? E esse número T, eu ainda não conheço. É mais um dado, uma incógnita aqui que aparece para mim. Então, no meio das minhas contas, eu não conheço quem são o ponto A, esse x1, y1, e não conheço quem é esse número T. Tá? Eu preciso lidar com isso para poder encontrar. Bom, como a gente sabe que para achar o D eu vou precisar descobrir o tamanho do AP, por enquanto eu tenho o AP aqui, duas formas de encontrar o AP. Através dessa equação 2 asteriscos, mas eu não sei encontrar porque eu não conheço o M, e através dessa equação asteriscos, mas eu não sei encontrar porque eu não conheço, aliás, aqui eu não conheço o T, desculpa, por isso que eu não sei encontrar o AP, o vetor. Conheço o M, mas não conheço o T. Nessa segunda equação, que é asterisco, eu também não sei achar ainda o vetor AP porque eu não conheço o A, ou seja, o x1 e o y1. Mas vida que segue, vamos lá. Como é que ficaria? Vamos tentar explorar qual é a cara dessa norma, a partir dessa definição de AP. A distância ela é igual à norma, então vamos tentar explorar a norma. Essa norma ela é igual, vamos lá, vocês lembram como é que é a norma de um vetor que é produto de um vetor por escalar? É a norma do escalar vezes a norma do vetor. Tá? Eu joguei a norma aqui em AP, que eu vou precisar para poder calcular a distância, ó, nessa fórmula aqui em cima. Então ele é dado pelo módulo de AP vezes a norma de M e menos 1. Então a norma de T, eu repito, porque eu não sei, que eu não conheço T. Só que a norma de M do vetor de coordenadas M menos 1 que eu conheço vai ser, usando a fórmula da norma, raiz de M ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Fica M ao quadrado mais 1. Então veja o seguinte, pessoal. A distância que eu tanto almejo encontrar aqui, que é dpr, ela é igual à norma desse t que eu não conheço vezes a raiz quadrada de m ao quadrado mais 1. Então eu vou agora buscar um meio de tentar encontrar esse t, esse parâmetro t aqui, tá? Essa variável t. Então eu vou tentar trabalhar por comparações. Eu tenho duas equações diferentes para encontrar o AP. Tenho essa, 2 asterisco, e tenho essa asterisco. Eu vou tentar comparar as duas para ver se de alguma maneira eu consigo chegar até o T ou até o X1, Y, caso eu queira encontrar o A também, eu consigo, tá? Achar aqui. Então, ó, vamos encontrar T comparando a equação asterisco com a 2 asteriscos. Então, vamos lá. Eu tenho que, ó, a 2 asteriscos é essa, que é T vezes o vetor de coordenadas M menos 1. Ele é igual a AP, mas o AP também é igual a esse vetor, x0 menos x1, y menos y1. Eu tenho aqui uma equação vetorial, onde aparecem três incógnitas, o t, o x1 e o y1. Tá? Então a gente vai tentar, sempre que você tem equações vetoriais, a gente segue aquela regrinha das equações paramétricas. Eu posso quebrar ela em equações com as coordenadas, separar, porque aí eu passo a ter duas equações reais. Por exemplo, eu posso aqui, ó, o Tm, que é a coordenada x, é igual à coordenada x desse vetor, que é x0 menos x1. Já o t vezes menos 1, que é a coordenada y, é igual à coordenada y aqui, ó. Então eu vou separar, igual que eu faço, aqui seria uma forma de equação paramétrica. Aqui é a equação vetorial, aqui é a equação paramétrica. Então você veja que nessa primeira equação aparece a variável t, a variável x1. Nessa segunda equação aparece a variável t, a variável y1. Aparentemente está um sistema
com apenas duas equações reais e três variáveis. Mas aí a gente ainda pode, a gente precisa de mais uma equação, já que eu tenho três variáveis e duas equações, eu posso tentar ver se eu encontro mais uma equação, porque eu com três equações e três variáveis, eu tenho boas chances de encontrar a solução dessas três variáveis. Sendo que aqui, basta eu encontrar o t, tá certo? Se eu encontrar o t, eu substituo aqui. Ou eu posso também achar o x1 e y1 e substituir na equação asterisco aqui, ó, também. Tá? E o t eu substituiria na equação 2 asteriscos. Então são duas maneiras diferentes. Mas quem que seria a nossa terceira equação, pessoal? A nossa terceira equação é a gente reparar que o ponto A ele também pertence à reta R. E a reta R tem uma equação bem definida, que está aqui o nosso dado de entrada. Ó. Tá? Então o ponto A ele tem coordenadas x1 e y. Como esse ponto A mora na reta, eu posso jogar esse x1 e esse y aqui, ó, nesse x e nesse y da reta, tá certo? Então vamos lá. Ó. Antes de eu jogar o ponto A, vou só dar uma rearrumada aqui nessa equação, tá? Eu vou isolar aqui o x1, as equações, as coordenadas do ponto. Ó. x1 ficaria x0 menos tm, né? Jogando x1 para a esquerda e o tm aqui para a direita. E aqui o y1 também jogando para a esquerda e o t para a direita ficaria isso aqui. Então essas aqui seriam as minhas equações, onde aqui eu tenho os pontos da reta e o parâmetro t aqui ao longo dessa perpendicular. Pois bem, então eu vou jogar aqui em cima, ó, o que eu acabei de explicar para vocês. Como x1 e y1 pertence à reta R, eu vou pegar a equação da reta R para trazer para cá também. Porque eu passo a ter duas equações que vieram aqui dessa perpendicular, as equações paramétricas, e tenho a equação cartesiana da reta. Então é muito comum você misturar essas coisas, tá? Só tem esse caminho? Não, pode ter outros caminhos, mas eu espero que vocês entendam bem o que está acontecendo aqui. Bom, então eu posso substituir o x1 e o y1 também na equação da reta aqui, ó, né? Aqui nessa equação aqui, ó. Então como é que ficaria? Ó? O y1 que eu substituí ele aqui, acompanha aí o apontador, é igual a m vezes x1, vou jogar o x1 mais k. Então vocês reparem que essa equação aqui mais essas duas só tem as três incógnitas, x1, y1 e t. Todos os outros elementos são os quatro números de entrada, x0, y0, m e k. Tá ok? Mas enfim. Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou tentar substituir, eu posso ter várias estratégias de resolução aqui, pessoal. Mas talvez a mais direta é eu isolar esse x1, ó, porque ele só depende do t. Você veja que o x1 aqui, no lado direito, a única variável que tem é o t. Ó. O x0 é um dado conhecido e o m também. O y1 também, ó. O y0 e só tem o t de desconhecido. Eu vou pegar eles dois e vou substituir aqui nessa equação, porque aí eu reduzo isso a única variável t, tá? Se eu substituir ó, y1 por y0 mais t aqui, ó, vou substituir aqui, ó, y vai ficar y0 mais t igual a m, e o x1 eu vou substituir por x0 menos tm aqui, ó, x0 menos tm mais k. De cara, se você olhar para essa equação aqui, ó, só tem de desconhecida a variável t. y0 é um dado de entrada, m é um dado de entrada, é o coeficiente, x0 também é a coordenada do ponto, m é o coeficiente angular e k é o intercepto. E o t ele aparece como uma variável, uma equaçãozinha de primeiro grau, aparece só uma variável t simples. Então eu vou desenvolver com calma para vocês entenderem aqui. Vou multiplicar o m por essa diferença aqui, que é para eu tentar isolar o t. Ó. Então fica y0 mais t igual a mx0 menos t vezes m ao quadrado mais k. Tá? Multipliquei. Agora eu vou isolar o t. Vou deixar no lado esquerdo da equação só o t. Ó, deixei só o t. Vou jogar esse y0 para a direita, para o segundo membro da equação. Então aqui desse lado vai ficar ó, menos y0. Aí desse lado vai ficar o mx0. Esse termo aqui que tem menos tm ao quadrado, como aparece o t, eu vou jogar para a direita. Aí vem mais tm ao quadrado, mais o k.
Colocando aqui o t em evidência, ó, vai ficar t1 mais m ao quadrado igual a esse termo. E finalmente, eu posso dividir aqui 1 mais t ao quadrado, jogando aqui para baixo. E vocês reparem que eu acabei de descobrir o t. O t ele é igual a essa expressão, é feia, mas é uma equação que a gente consegue calcular a partir, ela depende única e exclusivamente desses 4 elementos. Se for interessante para mim encontrar o ponto A, basta eu pegar esse t, ó, e substituir aqui nessas duas equações, ó. Olha onde o apontador está mostrando. Porque eu conheço o x0, conheço o t e conheço o m agora. Tá? Então eu consigo também achar quem é esse pé da perpendicular. Mas como o meu objetivo é encontrar a fórmula da distância, e eu já tenho essa fórmula aqui, ó, distância, olha ela aqui, ó. É módulo de t vezes raiz de m ao quadrado mais 1. Eu já vou partir direto para essa fórmula aqui, ó. dpr igual a norma de t. Então eu vou pegar todo essa expressão, jogar no módulo aqui, ó, então vai ser módulo, vamos lá, de onde tem t, eu vou jogar menos y0 mais mx0 mais k aqui, ó, dentro do módulo. Só que dividido por 1 mais m ao quadrado, então isso daqui é o módulo de t, ó, essa parte aqui, e aí multiplicado por essa raiz aqui, tá ok? Bom, e aqui eu vou fazer o contrário do que a gente faz para simplificar uma expressão com raiz, por exemplo, né? Quando a raiz aparece no denominador. Por exemplo, quando uma expressão aparece assim, ó, 1 sobre raiz de 2, a gente quer eliminar esse radical aqui do denominador, a gente costuma multiplicar e dividir essa fração por raiz de 2, ou seja, que dá 1, ou seja, não estou alterando o resultado. E aí isso daqui costuma dar 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Tá? No caso, eu vou aplicar o inverso dessa operação. Ela está aparecendo a raiz em cima, aqui, ó, ela está aparecendo aqui à esquerda, ó, a raiz em cima e o coeficiente, o número que está dentro da raiz embaixo. Ó. Então m ao quadrado mais 1 aparece dentro da raiz e o número que está dentro da raiz aparece no denominador. Então eu vou inverter essa ordem, aí vai ficar só 1 sobre a raiz. Ó. Então fica esse número aqui, aí aqui vai ficar o 1 sobre a raiz. Eu apliquei o processo, a gente obtém isso nessa ordem e aqui eu apliquei essa ordem inversa. Por que eu fiz isso? Só para chegar na fórmula que é conhecida, tá? Isso aqui eu poderia ter parado aqui também. Bom, então tá aí a fórmula da distância. É uma fórmula feia, não é fácil de decorar, mas eu achei importante que vocês entendam todos os passos dessa demonstração, de como chega nessa fórmula, porque são passos que nos ajudam a aplicar várias operações e revisa várias etapas do que nós estudamos ao longo das aulas anteriores aqui, ó. Só nessa demonstraçãozinha a gente envolveu praticamente todas as operações e conceitos que a gente tinha estudado até então, pelo menos a maioria, ok? Bom, para ajudar a assimilar esses resultados, vamos calcular aqui esse seguinte problema. Calcule a distância do ponto 1, 3 à reta dada por essas duas equações. De cara, pessoal, é importante que quando vocês tiverem a equação de uma reta, vocês já interpretarem, analisarem que tipo de equação é aquela. Tá? Vocês vejam que as coordenadas x e y estão separadas e dependem de um parâmetro t. Então, só que tratam-se de equações paramétricas. Tá? Vamos jogar aqui a fórmula da distância só para a gente ter em mente. O que eu preciso para calcular a distância de um ponto à reta? Eu preciso apenas de 4 números. Né? A gente já viu. Quais são os 4 números? O x0 e o y0, que são o P. Preciso do M e do K, que estão na equação da reta. São esses 4 números. Porque eles aparecem aqui. Ó, o y0, o x0, o M e o K. E aqui embaixo aparece só o M. Tá ok? Então é preciso a gente identificar esses elementos aqui nos dados do problema.
que é que vocês têm aqui? O ponto P foi dado? Olha ele aqui, o ponto P. Ó. Então aqui eu já tenho o x0 e o y0. O coeficiente angular dessa reta eu tenho. Como a gente já concluiu que o que eu tenho aqui são as equações paramétricas, a equação paramétrica não tem coeficiente angular. Tem o que? O vetor diretor. Então, eu não tenho coeficiente angular. Tampouco tenho esse intercepto K aqui. Eu só teria esses dados se eu tivesse a equação cartesiana. Então, vamos procurar construir ou obter esses dados a partir das equações paramétricas, tá ok? Então, ó, vamos primeiro calcular a equação cartesiana da reta, que é justamente para eu obter o M e o K. Como é que eu obtenho o M? Vocês estão lembrados? Como é que eu obtenho o coeficiente angular a partir do vetor diretor? Primeiro, quem é o vetor diretor? Vamos lá. São os dois, as coordenadas deles são os números que multiplicam o parâmetro. Então, vai ser 5 e menos 1, concordam? Como o vetor diretor é 5 e menos 1, espero que vocês tenham visto. Então, o coeficiente angular, como é que vocês obtêm o coeficiente angular? Vamos revisar. Ele é sempre eu dividindo o B, que é a segunda coordenada do vetor diretor, pela primeira, B sobre A. Vocês lembram dessa forma? Então, ó, eu vou dividir o menos 1 pelo 5. Então, acabei de encontrar o coeficiente angular, o M da reta. Preciso encontrar o K agora. Bom, como é que eu encontro o K, pessoal? Eu já conheço o M, vê se vocês concordam comigo. Se eu conhecer um ponto apenas dessa reta, eu substituo aqui o x e o y dela, aí só fica faltando eu achar o K. Tá certo? Eu faço uma pergunta. Foi dado algum ponto dessa reta nos dados de entrada? A gente consegue identificar aqui algum ponto da reta? Olha para as equações paramétricas. Qual o significado de cada elemento desse? Vocês devem estar lembrados que numa equação paramétrica, esse número aqui no x e no y que aparece é o número de um ponto inicial. Tá ok? Então vamos lá. Como o ponto 2 e 7 está na reta, vamos usá-lo na equação cartesiana para encontrar o K. Então eu substituo, ó, o x vale 2, eu jogo aqui na coordenada x. Deixa eu voltar aqui para o apontador. O 7 está na reta, eu substituo no y e já conheço o m. Ó. O m vale menos 1/5, eu jogo aqui. Tá? E só me resta o k, eu consigo encontrar o k. Então, calculando isso, vou tirar o MMC, fica 5 vezes 7, 35. Aqui, menos 1 vezes 2 dá menos 2, mais 5K. Isolando o K aqui, jogo 2 para lá, fica 37 igual a 5K. Logo, K é igual a 37/5. Então, eu praticamente tenho esses 4 dados aqui. Ó. Praticamente não. Realmente eu tenho. O x0 que vale 1, que é esse ponto, é o ponto fora da reta. Muito cuidado, pessoal, quando vocês forem fazer esses cálculos, não confundir o ponto P que está fora da reta com o ponto inicial da reta que às vezes está dentro de uma equação. É muito comum o aluno trocar essas informações, tá? Por isso que eu estou fazendo esse alerta. O y0 vale 3, o m vale menos 1/5 aqui e o k 37/5. Basta então eu jogar esses dados aqui na minha fórmula. Ó. dPr vai ser em módulo o y0, que é 3, com sinal negativo na frente, menos 1/5, que é o m, vezes o x0, que é o 1, mais o k, que é 37/5, dividido pela raiz de m ao quadrado, que é m vale menos 1/5, mais 1. E agora é sentar o dedo aí e fazer conta, né? Então vamos lá, vou fazer com calma para vocês não se perderem. Tirando o MMC aqui dentro desse módulo que é 5, então eu tenho 5 vezes menos 3 dá menos 15, aqui em cima fica menos 1, em cima fica 37, dividido por 5, aqui embaixo a raiz de, aqui dá 25, então vai ficar 1, mais, tirando o MC, 25 vezes 1, 25, sobre 25, dentro da raiz, realizando esses cálculos aqui, menos 1, menos 5, menos 16, mais 37,
dá 21 em módulo, 21 sobre 5, e aqui 1 mais 25, 26, já tirando a raiz do 25 sobre 5. Raiz de 26 sobre 5. Esse módulo aqui dá o 21 quintos, dividido, né, multiplico essa fração pelo inverso dessa, fica 21 sobre raiz de 26 unidades de distância, aí dependendo da escala que esteja sendo usada, é a distância do ponto P até aquela reta, tá ok?